Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Lima aqui, professor de matemática, o seu professor de matemática. Galera, vou estar aqui, caminhando com vocês junto à sua aprovação no concurso. E a nossa aula de hoje é sobre o quê, meu povo? Olha só. Regra de 3, isso mesmo. Nessa aula a gente vai falar sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta e vamos fazer a resolução de diversos exercícios também. Galera, vou falar aqui como vai funcionar as nossas aulas, beleza? Como vão funcionar. Olha só, vamos ter aqui uma base teórica, obviamente, para você entender os conceitos e tudo sobre cada tema das nossas aulas. E a gente vai ter as resoluções de exercício, beleza? Questões de concurso. O que eu recomendo quando a gente chegar nas resoluções? Que você dê um pause no vídeo e tente resolver primeiramente você, beleza? Depois que você resolver, ou se você ficou com alguma dúvida, você dá play e continua para ver a minha resolução. Aí você vai ter um maior aproveitamento, tranquilo? Vamos ficar combinados assim? Você vai ver aí que basicamente você vai evoluir bem mais utilizando esse método, ok? Olha só, galera. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, antes da gente começar realmente com a nossa regra de 3, propriamente dita, beleza? É entender sobre esses conceitos. Mas antes eu vou pedir aqui um favorzinho para você, deixa o like no vídeo, compartilha, beleza? Deixa um comentário aí e claro, segue aqui, lá no Instagram, galera, FZ Concursos, beleza? Dá uma força lá no Instagram, dá uma força no YouTube e também dá uma força para o professor, Segue lá no Instagram, professor, @matemática com Lima, beleza? Então, dá uma força lá pro prof também no Instagram e também lá no Instagram do FZ Concursos, beleza? Assim você ajuda a gente aí também, tranquilo? Olha só, galera, então vamos lá, para nossa aula sem mais enrolações. Olha só, o que a gente tem que entender aqui antes da gente começar com a regra de 3. Isso aqui é pré-requisito, entender sobre grandezas, ok? O que é uma grandeza, professor? É tudo que a gente pode quantificar, ok? Por exemplo, tempo, dinheiro, pães, certo? Velocidade, tudo isso aí a gente pode quantificar. Não pode colocar um valor lá, 5 pães, 70 km por hora, não é isso? 5 horas ou 30 minutos, tanto faz. Eu não estou colocando um valor, então isso é uma grandeza, beleza? Vou colocar aqui, para você também tomar nota aí, Tudo que podemos quantificar, beleza? Deixar aqui, bonitinho para vocês. Quantificar, colocar uma quantidade, beleza? Então, beleza, tranquilamente, tudo que a gente pode quantificar, aí a gente pode classificar como uma grandeza, ok? E o que são grandezas, diretamente proporcionais? Agora a gente está falando de duas ou mais, certo? Vamos aqui simplificar para duas grandezas. Quando a gente fala de duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, as duas grandezas, ok? Que a gente vai trabalhar aqui. Quando elas são diretamente proporcionais? Quando elas aumentam, as duas aumentam ou as duas diminuem na mesma proporção, certo? Então, para ser diretamente proporcionais, as duas têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção, beleza? Tem que ser na mesma proporção. As duas têm que aumentar ou as duas vão diminuir na mesma proporção. Como assim, professor? Fala um exemplo. Tranquilo, vamos lá, fala um exemplo. Olha só, eu aqui, por exemplo, eu vou à padaria e com R$5 eu consigo comprar 10 pães, ok? Se eu levar R$10 para comprar de pães, quantos pães eu vou trazer? Eu vou trazer mais pães ou menos pães? Observe que eu aumentei a grandeza reais, que eu estou quantificando o dinheiro, Eu aumentei aqui, uma grandeza, de 5 foi para 10, beleza? Aumentei. E, obviamente, também vai aumentar a quantidade de pães que eu vou comprar, ok? Com R$5 eu comprava aqui, 10 pães. Quando eu levar R$10, que é o dobro, então daqui para cá foi 2 vezes. Obviamente, daqui para cá também vai ser 2 vezes, certo? Então eu vou levar para minha casa 20 pães. Então significa que aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Observe que uma dobrou, a outra também vai dobrar. Se uma triplicar,
a outra também triplica. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade, beleza? Isso são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, prof, é o quê? É quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, se uma aumentar, vou colocar aqui embaixo, outra diminui. Beleza? E lembre-se, né, na mesma proporção. Então, diminui na mesma proporção. Se uma aumentar, a outra diminui, beleza? Como assim, prof? Dá um exemplo? Claro. Por exemplo, aqui, ó, tempo e velocidade. De uma cidade para outra, se eu fui a 100 km por hora, eu gastei 2 horas para ir de uma cidade a outra. Se eu for a 50 km por hora, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Ora, se eu estou indo mais lento, obviamente eu vou gastar mais tempo. Então, observe que eu abaixei aqui, ó, diminuí a grandeza velocidade, por exemplo, quilômetros por hora. Eu diminuí essa grandeza. E aí, a consequência foi que a grandeza tempo aumentou, beleza? Ela cresceu. Então, quando eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta, beleza? E pode ser também o inverso. Se eu aumentar uma grandeza, a outra diminui sempre na mesma proporção. Eu poderia falar bem assim, eu fui a 100 km por hora, cheguei em 2 horas. Se eu for a 150 km por hora, obviamente eu vou gastar menos horas, beleza? Menos tempo. Tranquilo? Então, se eu aumentar uma, a outra diminui sempre na mesma proporção. Tranquilo? Entendendo isso aqui, que é pré-requisito, agora a gente pode começar propriamente na nossa regra de 3, meu querido, minha querida. Olha só. O que a gente vai ter aqui na nossa regra de 3, beleza? Primeiro, né? Se ela for simples, a gente vai estar falando de 2 grandezas. Então, aqui, ó, estaremos falando aqui de 2 grandezas, se ela for uma regra de 3 simples. Se ela for composta, vão ser 3 ou mais grandezas. A gente vai falar depois, ok? Como a gente vai fazer aqui para resolver uma questão de regra de 3? Primeiro, você tem que identificar que a questão é de regra de 3, beleza? Então, o que a gente sabe? Se for de regra de 3, vai ter grandezas, ok? E ele vai estar quantificando as grandezas. Então, se você conseguir identificar as grandezas, já é o primeiro passo que a questão é de regra de 3. E depois de identificar as grandezas, Bruno, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Por que isso, Bruno? Porque a gente tem, ó, 2 maneiras de resolver. Quando a gente montar lá, por exemplo, aqui, ó, montei, né, com 5 reais, aqui, ó, reais, e aqui os pães, beleza? Com 5 reais eu consegui comprar 10 pães. Se eu levar 10 reais, são quantos pães? Observe que essa grandeza é diretamente proporcional, essas 2 grandezas. Quando as nossas grandezas forem diretamente proporcionais, a gente, para resolver, vai multiplicar assim, ó, em x, beleza? Então, vai ficar 5 vezes x igual a 10 vezes 10, beleza? Aí a gente vai resolver a equação, ok? Então, só para a gente entender, se as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente multiplica em x, ok? Por isso que a gente tem que saber se é diretamente ou inversamente. Mas se elas forem inversamente proporcionais, o que a gente faz? A gente multiplica em linha. Como assim, prof? Linha? Então, vai ser diretamente, né? Ou vai ser inversamente. Por exemplo, inversamente, né? Aqui, ó, quilômetros por hora, que é a velocidade, e as horas. Se eu fui a 100 km por hora, eu cheguei em 2 horas. Se eu for a 50, eu vou chegar em quantas horas? Observe que aqui eu diminuí essa grandeza, beleza? E aqui, né, a consequência foi que essa grandeza vai aumentar, certo? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, como essa, o que vai acontecer? Eu multiplico, ó, em linha, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 vezes x igual a 2 vezes 100. Aí a gente resolve a equação, beleza? Eu quero que você entenda esses conceitos aqui antes da gente fazer a resolução de equações, tranquilo? Então, beleza. Passo a passo vai ser o quê? Identificar as grandezas, depois
verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, depois montar a equação, beleza? Então é justamente a parte que a gente vai fazer a multiplicação aqui, para a gente poder montar a equação, e por último, né, obviamente, resolver a equação. Tranquilo? Beleza? Então, ó, com esses conceitos aqui, eu tenho certeza que você consegue resolver as questões de regra de 3 simples. Vamos lá para uma questão? Vem comigo, vamos lá, olha só. Vamos aqui, ó, ler e interpretar a questão, beleza? Uma questão aí ó, de 2022, beleza? Observe aqui, ó, vamos fazer a leitura e interpretação dessa questão. Uma determinada máquina produz 8 metros, então a gente já tem aqui, ó, uma grandeza 8 metros, beleza? Eu vou destacar aqui pra gente. É uma grandeza de quê, Bruno? De comprimento, né? Estou medindo o comprimento, certo? Então, 8 metros de fio em 3 minutos, beleza? 3 minutos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros desse fio será de... Ou seja, vamos montar, né? A gente já identificou as nossas grandezas. Comprimento e tempo, que são os minutos, ok? Então, vou colocar aqui, ó, a nossa grandeza de comprimento, que eu posso colocar tranquilamente os nossos metros, beleza? E vou colocar aqui, né, a nossa grandeza de tempo, que eu posso colocar aqui tranquilamente um T para representar, beleza? Observe que 8 metros, né, eu consigo produzir 8 metros em 3 minutos, certo? Aqui, se eu quiser produzir 520 metros, quanto tempo eu vou gastar? Beleza? Vamos analisar se essa grandeza aqui, ó, se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Como é que a gente faz isso? Tem mais de uma forma. A primeira forma é só analisando. Olha só, como é assim analisando? Eu vou te ensinar das duas formas. Primeira, professor, como analisar? 8 metros eu gastei, né, 3 minutos. Se eu quero produzir mais, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Obviamente, mais tempo, certo? Então, aqui, ó, aumentou e aqui também vai aumentar. Então, a gente viu lá no slide passado que se as duas grandezas aumentam, significa que elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, você faz o quê? Para resolver? Multiplica em x. Tranquilo. Qual a outra forma de analisar, professor? Usando as setas, ok? Como assim as setas? O que eu gosto de fazer aqui, ó, é sempre colocar a seta apontando para o maior número. Então, nessa coluna, o maior número está em cima ou embaixo? Embaixo. Então, minha seta estará apontando para baixo, ok? Agora, a gente faz a análise e coloca a seta também aqui, nessa parte, beleza? Então, ó, 8 eu gasto 3 minutos, 520 eu vou gastar mais minutos. Então, o meu x vai ser um número maior que 3. Logo, minha seta também estará apontando para baixo, certo? Porque o x vai ser um número maior que 3, certo? Então, quando as setas estiverem sempre no mesmo sentido, sempre vai ser diretamente proporcional. Se elas estiverem em sentidos opostos, uma para cima e outra para baixo, vai ser inversamente proporcional, certo? Você pode fazer esses dois tipos de análise, tranquilo? Então, vamos fazer agora a resolução, né? Aqui, ó, a gente já viu que é diretamente proporcional, então multiplica em x. Vai ficar 8 vezes x, 8x, igual 520 vezes 3, né? 500 vezes 3 dá 1.500 e o 20 vezes 3 vai dar 60, né? Vai dar 1.560. Então, o nosso x, né? O 8 está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter 1.560 dividido por 8. Galera, a parte da divisão, sempre que você chega em qualquer exercício, eu recomendo que você faça na mão. Porque no concurso você não vai poder usar calculadora, não vai poder usar nada, beleza? Então, faz sempre as divisões aqui na mão para você poder treinar, ok? Então, vou fazer aqui com vocês para a gente treinar. Olha só, 1.560 dividido por 8. 1.560 dividido por 8. Pegar o 15 aqui para ficar fácil, né? Na tábua do 8, qual o número que eu multiplico para dar 15 ou chega perto? Só não pode passar, né? O 1 é o que chega mais perto. O 2 passaria. Então, vem para cá, menos 8, subtrai, dá 7, desce o 6, beleza? E agora, para dar 76, qual o número que chega mais perto?
O 9, né? O 9 dá quanto? Dá 72. Aí a gente subtrai, né? Resta 4, desce o 0, que é o último número. E agora, para dar 40 na tabuada do 8, qual o número? Exatamente 5, né? Então, 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, observe que são 195, o quê? Aqui, essa grandeza está em quê? Essa grandeza tempo está em minutos, olha lá em cima. Então, são 195 minutos. Agora, se você observar, né? Lá nas nossas alternativas, não está totalmente em minutos, tem horas e minutos. Como a gente faz a conversão? Simples. É só você lembrar, a cada 60 minutos equivale a 1 hora, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, conta comigo, 60, 120, 180, ok? Então, a gente tem cabem 3 horas aqui e sobra alguns minutinhos. Então, a gente vai subtrair, ó, essas 3 horas para saber quantos minutos vai sobrar. Essas 3 horas que são 180 minutos. Então, 195 menos 180 são 15, né? Então, aqui sobraram 15 minutos. Então, a gente tem 3 horas, que são os 180, com os 15 minutos que sobrou. Logo, nossa alternativa aqui, isso mesmo, meu povo, 3 horas e 15 minutos, nossa alternativa, letra D. Beleza? Uma questão aqui bem tranquila, beleza? Bem fácil de se resolver. Observe que aqui a gente está fazendo uma quantidade aqui, ó, numa velocidade mais tranquila, beleza? Nossas primeiras questões. Depois você vai verificar que vai ficar bem mais fácil e a gente vai fazendo algumas coisas mais rápidas, beleza? Então, ó, vamos lá para a nossa segunda questão aí, 2019. Olha só. Com a velocidade de 90 km por hora, vamos fazer a mesma coisa, meu povo. Faz o que, Bruno? Identifica as grandezas. Vem comigo. Então, aqui, ó, já tenho a grandeza velocidade. Um veículo faz o trajeto em 40 minutos. Grandeza tempo, ok? Devido a um congestionamento, esse veículo fez o percurso da volta desse trajeto em 1 hora. O nosso outro valor. Qual a velocidade média desse veículo no percurso de volta? Vamos lá. Vamos montar comigo. Vem comigo, olha só. Temos aqui velocidade, quilômetros por hora. E temos aqui tempo, ok? Observe que esse tempo está em minutos, o primeiro tempo dado, beleza? Então, a gente vai colocar aqui as informações. Ó, 90 km por hora, eu gastei 40 minutos, certo? Qual velocidade, ou seja, x, né, eu tenho que percorrer para fazer o trajeto agora em 1 hora? Uma coisa importante aqui, a gente não vai colocar o 1 aqui, não pode colocar o 1. Por quê? Na mesma coluna, as unidades de medidas têm que estar iguais. Então, se essa aqui eu coloquei em minutos, essa aqui também tem que estar em minutos, ok? E agora fica fácil, né? 1 hora em minutos é exatamente o quê? Isso aí, 60. Agora sim, já montamos. Vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vem comigo, meu povo. Olha só. O que a gente tem aí, ó. 90 km por hora, eu cheguei em 40 minutos, não é isso? Você pode analisar do jeito que você quiser, lembrando, beleza? Se eu gastei mais tempo, eu fui mais rápido ou mais lento? Obviamente mais lento, né? Então, observe que se eu fizer a análise pelas setas, a seta aqui está apontando para onde? Se ela vai apontar para o maior número, ela está apontando para baixo, ok? E se esse valor aqui é um valor menor, porque eu fui, né, em uma velocidade menor, já que eu fui mais lento, o 90 é maior, logo a nossa seta está para cima. Ó, setas em sentidos opostos me dá o quê? Que aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz agora, meu querido, minha querida? Isso aí, a gente multiplica em linha, beleza? Sempre que for inversamente proporcional, a gente multiplica em linha, e se for diretamente, a gente multiplica cruzado, em x, tranquilo? Então, vem comigo agora resolver o restinho dessa questão, ó. Vai ficar 60 vezes x, que resulta em 60x, igual, né? Aqui, ó, 90 vezes 40. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ó, 90 vezes 40, beleza? Esse 60 aqui está multiplicando, então eu passo para cá dividindo. Por que você colocou desse jeito, Bruno? Porque eu posso fazer aqui, ó, olha só, tchau, zero com tchau, zero.
Quando a gente simplifica aqui, a gente está basicamente dividindo por 10, beleza? E observe que agora ficou uma coisa bem mais fácil de se resolver. Sempre que der para simplificar, você pode. Até mesmo se você quisesse multiplicar e depois dividir por 60, vai dar a mesma coisa, ok? Só que eu prefiro fazer isso aqui para adiantar, porque a gente vai trabalhar com números menores, beleza? Aqui, inclusive, você pode simplificar mais ainda, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu posso simplificar por 2. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3, ok? Então, você sempre vai poder fazer isso aí, tranquilo? E observe que aqui agora ficou 90 vezes 2 sobre 3. Se eu quiser, eu posso dividir aqui primeiro, 90 dividido por 3, que dá quanto? Isso aí dá 30, né? E depois fazer vezes 2, ok? Observe que fica bem mais simples de trabalhar. Então, nossa resposta aí, 60 o quê? Quilômetros por hora, beleza? Então, alternativa aqui, letra B. Tranquilo? Sempre eu vou ficar dando esses macetes, galera, para a gente poder acelerar os nossos cálculos. Ok? É claro que eu estou explicando, né? Fica uma coisa mais lenta. Mas depois você faz isso aqui tranquilamente no automático, ó, fica muito rápido, tranquilo? Vem aqui para mais uma questão, meu querido, minha querida. Vamos lá, olha só. Vamos fazer isso aqui mais rapidozinho, beleza? Mesma coisa, identificando, né? Aqui as grandezas, classificando se são diretamente, inversamente, né? Multiplica para montar a equação e resolve. Vamos lá. Em um canil há 120 cachorros. Então, aqui eu estou contando a quantidade de cachorros, né? Que consome 40 quilos de ração. É a outra grandeza. Estou aqui quantificando a ração. Beleza. A partir desses dados, marque a alternativa que apresenta quantos quilos de ração? Ó? 780 cachorros comerão em um dia. Vamos montar, né? Então, a gente tem aqui, ó, cachorro, beleza? Só arrumar. Vou colocar só CA. Certo? E aqui a gente tem os quilos de ração. Observe que são 120 cachorros, 40 quilos. Daí ele fala, né? Quantos quilos de ração? 780 cachorros. Então, 780 vem aqui, ó, na coluna dos cachorros. E quantos quilos, né? Obviamente, aqui a nossa letrinha é X. Vamos analisar aí se é diretamente ou inversamente proporcional. Aqui na coluna dos cachorros, a seta está para cima ou para baixo? Se o maior número está embaixo, obviamente a seta está para baixo, beleza? Faz a análise, meu querido, comigo, olha só. 120 cachorros, 40 quilos de ração. Se eu tenho mais cachorros para alimentar, eu preciso de mais ração ou menos ração? Obviamente, mais ração. Isso aqui vai ser um valor maior, então a seta também está para baixo, beleza? Agora aqui vem a parte fácil. Diretamente proporcional, faz o quê? Multiplica em x. Então, a gente vai ter exatamente o quê? Ó, 120 vezes x. 120x igual, aí a gente tem 780 vezes 40. Lembrando que você pode fazer a multiplicação, beleza? Eu prefiro fazer assim porque fica bem mais fácil. Agora a gente faz o quê? Ó? Pega o 120 que está multiplicando e passa aqui, ó, dividindo. Olha o que eu vou fazer, ó, tchau zero com tchau zero, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou simplificar por 4 em cima e embaixo. A gente vai ter o nosso 780. Se eu simplificar a fração por 4, esse 4 aqui vira 1. Ou seja, vai ficar vezes 1, que é a mesma coisa que nada, né? E esse 12 aqui, ó, dividindo por 4, vira 3. Observe, eu poderia ter feito 780 vezes 40 e dividir por 120. Esse cálculo é enorme. E agora, olha só como ficou meu cálculo. 780 dividido por 3, tá vendo? Que é bem mais fácil e simples. Aqui eu vou fazer a divisão com vocês, beleza? Então, ó, vem aqui para cima, nosso 780 e vamos dividir por 3, beleza? Pega o 7 para ficar fácil. Na tabuada do 3, qual o número? 2, só que o 2 dá 6, né? Sobra 1, desce o 8. E agora, para dar 18, vai ser o nosso 6, que dá 18, né? Sobra 0. E esse 0 que sobrou, acrescenta lá no quociente. Então, 260 a nossa resposta. Alternativa aí, meu povo, isso mesmo. Letra A. Tranquilo? Não esquece, meu povo, deixar seu like, compartilha se você está gostando dessa aula, beleza? E agora a gente vai, olha só, olha lá para a parte de regra de 3 composta, meu querido e minha querida. Qual a diferença, professor, dessa regra de 3? Vamos ter, olha só aqui, 3 ou mais grandezas. Então, a gente não vai ter só aquelas duas colunas.
Vamos ter 3 ou mais, tranquilo? O que a gente tem que fazer aqui para resolver uma regra de 3 composta? Olha só, identificar as grandezas, verificar para cada, isso aqui é extremamente importante, vou destacar para vocês, ó, para cada grandeza, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim, Bruno? Explica direitinho. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, um rascunho para você. Tenho 3 grandezas, grandeza 1, grandeza 2 e grandeza 3. Por exemplo, ok? As grandezas 1 e 2 têm número. Número 1, número 2, número 3, número 4. E a grandeza 3 tem um número e tem uma letra, certo? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar cada grandeza que não tem a letra com a grandeza que tem a letra para saber se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. O que significa na prática? Que você vai isolar essas duas e vai verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Já que você já usou essa, aí você tira essa e agora analisa essas duas aqui, sem a do meio, beleza? Então vai analisar essa grandeza e essa grandeza aqui, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, beleza? Tem que analisar cada uma com a grandeza que está o x, tranquilo? Então, olha só, vem comigo aqui ver o restante. Depois que você fazer isso, você vai montar a equação. Como é que monta a equação? Vou te mostrar. Sempre você vai pegar a grandeza que está com x, então vai ter um número x, ok? Arrumar esse x, igual, e todas as outras grandezas você vai multiplicar. Só que, se ela for inversamente proporcional, você vai ter que inverter. Como assim, Bruno? Vamos lá. Eu tenho uma grandeza que é um 8 e um 6. Se eu analisei ela com um x na minha coluna e ela for inversamente proporcional, eu tenho que colocar aqui, ó, 6 oitavos, ok? Eu vou inverter ela para transformar ela em indiretamente proporcional, tranquilo? Ah, Bruno, e se tiver mais grandezas? Você vai multiplicar todas as grandezas que tiver. Tem 5 grandezas, fora x, aqui vai ter 5 multiplicações, ó, depois do igual, beleza? Então você vai multiplicar todas as grandezas que não tem x e vai igualar com a do x, tranquilo? E lembrando que se ela for inversamente proporcional, você faz o quê? Inverte, tranquilo? Beleza, depois você resolve a equação e já era. Vem comigo para o exemplo, né? Vamos fazer exemplo que aí você entende tranquilamente, beleza? Olha aqui, vamos fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão. Para a limpeza de um parque, 10 homens, eu já vou destacando todas as grandezas, beleza? Trabalham 5 horas por dia durante 8 dias. Temos 3 grandezas, é uma regra de 3 composta. Para limpar esse mesmo parque em 16 dias, ó, a segunda classificação eu vou até mudar a cor. Em 16 dias, 5 homens precisam trabalhar um número de horas igual a... Vamos lá, né? Já identificamos as grandezas, então vamos fazer aqui, ó, vamos montar. Vem comigo, olha só. Temos a grandeza homem, temos a grandeza horas por dia e temos a grandeza dias, ok? Observe que são 10 homens trabalhando 5 horas por dia durante 8 dias. Agora a gente vai para a parte azul ali, beleza? A segunda parte do nosso problema, ó. Observe que para limpar esse mesmo parque em 16 dias, então o 16 aqui fica na coluna dos dias, ó. Beleza? Aqui nessa coluna. 5 homens, então aqui, ó, na coluna dos homens eu coloco um 5, precisam trabalhar um número de horas, ou seja, aqui na coluna do meio, que é o nosso x, tranquilo? Aqui já montamos. E agora faz o que, Bruno? Agora você vai analisar cada uma delas, se ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional com a grandeza do x, beleza? Então, ó, já vou montar aqui embaixo, que a gente sabe que vai ficar x5 sobre x, né? Igual. Como a gente tem duas grandezas, ó, são duas multiplicações, beleza? Se essa daqui, por exemplo, for diretamente proporcional, eu coloco lá 8 sobre 16. Se ela for inversamente, eu coloco 16 sobre 8, ok? Então, vamos analisar. Qual vou analisar primeiro? Essas daqui. Tranquilo? Vou analisar essas duas aqui sem problema nenhum. Observe que
trabalhando 5 horas por dia, o que a gente gastou? 8 dias. Se eu gastar 16 dias, aqui o meu trabalho, eu trabalhei mais horas ou menos horas? Observe que para concluir um trabalho em 8 dias, eu precisei trabalhar 5 horas. Se eu for concluir esse mesmo trabalho em 16 dias, ou seja, eu vou levar mais tempo para poder realizar esse trabalho, aqui eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Menos horas, né? Se eu tenho mais tempo livre, eu preciso trabalhar menos por dia, tranquilo? Então, o que a gente tem aqui basicamente, ó, que as setas aqui estão para baixo, certo? E aqui a seta está para cima. Porque se eu tiver mais tempo disponível, eu preciso trabalhar menos horas. Então, 5 é um número maior. Então, observe, ó, setas em sentidos opostos significa o quê? Que é inversamente. Então, essa coluna aqui, a gente inverte, beleza? Então, vai ficar exatamente 16 sobre 8, ok? E agora a gente faz o quê? A gente faz a análise com a outra grandeza, beleza? E sempre relacionando ela com o x, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Chega aqui. Observe que 10 homens, né, precisam trabalhar para concluir esse trabalho, eles precisam trabalhar 5 horas por dia. Se eu tiver 5 homens, eu preciso trabalhar mais horas ou menos horas para poder concluir o mesmo trabalho. Ora, se eu tenho menos gente trabalhando, eu preciso que trabalhem mais horas para poder concluir esse trabalho, beleza? Então, observe que desse lado aqui a seta está para cima, certo? E desse outro lado aqui, ó, a seta está para baixo. Por quê, Bruno? Porque se eu tenho uma quantidade menor de pessoas trabalhando, elas vão ter que trabalhar mais horas por dia. Então, isso aqui vai ser um número maior, tranquilo? Observe de novo, as setas estão aí, ó, em sentidos opostos, então a grandeza inversamente proporcional. Logo, você inverte lá a parte das horas, beleza? Então, se era 10 sobre 5, vai ficar exatamente 5 sobre 10, ok? E agora é só resolver, é a parte fácil, né? Resolver, como faz, Bruno? Eu recomendo que você simplifique as frações antes de resolver. Você pode tranquilamente aqui chegar e multiplicar, né, o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, e depois fazer a proporção, ok? Meio pelos extremos. Mas eu recomendo que você simplifique antes de fazer. Olha só, simplificando, o que vai ficar? 16 dividido por 8, dá 2, né? Então, a gente vai ter, ó, nosso aqui 5 sobre x igual a 2 vezes, se eu simplificar essa fração, dividir por 5, ó, vai ficar 1 sobre 2, ou seja, vezes meio. Então, a gente tem essa multiplicação para fazer agora. 2 vezes meio dá quanto? Dá 1, né? Então, observe que a gente pode, inclusive, fazer assim, ó, 2 vezes 1, né? E 1 vezes 2. Ficaria exatamente assim, ó, 2 sobre 2, ok? E aqui você pode fazer de qualquer forma, né? 2x igual a 10, então o nosso x aqui é igual a 10 dividido por 2, que dá 5, que obviamente você já sabia esse resultado, beleza? Então, são artifícios que a gente utiliza para poder facilitar a vida, beleza? Olha, 10 dividido por 2, 5, nosso gabarito é mesmo, povo, isso mesmo, letra B. Beleza? Então, galera, aqui resolvemos aí diversas questões sobre regra de 3 simples, questões sobre regra de 3 composta, beleza? Depois a gente vai ter mais resoluções também sobre regra de 3 composta, beleza? Mais vídeos aí para vocês. Galera, gostou? Deixa seu like, compartilha. Não esquece de se inscrever aqui, ó, no canal FZ Concursos. Também não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, beleza? Dá essa força lá, FZ Concursos no Instagram. Também no Instagram aqui do Prof. @matemática com Lima, e eu te vejo na próxima aula. Valeu, hein, galera?